poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Entra no ar, mais uma vez, como a gente sempre diz, o nosso programa Em Poucas Palavras. É um programa que a gente tem um prazer muito grande de realizá-lo, de produzi-lo, e a gente tem ficado muito feliz com aquilo que a gente tem recebido, os feedbacks, as respostas, efeitos que a gente nem imaginava. Eu me lembro da primeira vez que fui ao gabinete do pastor Augustus, né, e conversamos, e ele sugeriu de termos um programa de rádio, e a gente então, ele gostou do nome, não é? Lembra disso, pastor? Lembro, e a sim. gente então, nós começamos esse programa, e ele teve e tem tido alguns resultados bastante interessantes e expressivos. No futuro a gente vai poder divulgar isso de uma forma bem mais ampla, se Deus quiser. Algumas congregações, acabei, pelo menos uma, né? Algumas não, uma que eu tenho certeza que foi, digamos assim, iniciada através desses instrumentos de mídia que estão sendo usados aqui pelo pastor Augustus e também na Primeira Igreja Presbiteriana. Muito feliz com isso. Amém. E aqui a gente aproveita para agradecer ao conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, né, os presbíteros e pastores que compõem o conselho e que têm dado o apoio financeiro necessário, né, para a manutenção, gravação do programa, sua divulgação. Graças a Deus por isso. Essa é uma das razões pelas quais a gente não pede dinheiro, né, Nathan? Exato. A gente não fica dando conta de banco, nem coisa nenhuma aí, mas pela graça de Deus a gente pode, de graça recebestes, de graça dai, né? Nós podemos livremente passar a palavra de Deus aí para os nossos ouvintes, né, sem ficar tendo que pedir aí recursos financeiros para suportar o programa. É isso aí. Hoje temos uma pergunta aqui do César Júnior, da Igreja Batista de Apodi, Rio Grande do Norte. Pastor, ele disse que esteve lá com o senhor e o senhor pediu, olha, manda pergunta lá para o Nathan que a gente pois põe no programa. Toda vez que chega uma pergunta difícil, né, que eu vejo que eu não sei responder, eu digo, manda para o Nathan, Matias. Aí eu mando para ele aqui de volta, coloco de volta aqui. As perguntas dele, digamos assim, giram em torno da questão da ceia do Senhor. Ele mandou um texto mais rebuscado, se me permite, César Júnior. Eu fiz alguma adaptação para a gente transformar isso em perguntas e adiantar, assim, o programa de uma forma mais dinâmica, ok? Vamos começar aqui, né? Sobre a definição do que é a ceia do Senhor e depois algumas outras. Isso. Bom, então a nossa saudação aí para o César, né? Isso. E os demais aí do Rio Grande do Norte que nos escutam, nossa palavra de saudação. Bom, a ceia do Senhor é um dos sacramentos ou ordenanças do cristianismo, o outro sendo o batismo, não é? Que foi instituída na noite em que Jesus foi traído. Os 4 evangelhos nos dão essa narrativa, né? Particularmente com mais detalhes, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles dizem que Jesus, na noite que foi traído, que era uma noite de Páscoa, junto com seus discípulos, lá no cenáculo, ele tomou o pão, que era o pão sem fermento, que era usado nas celebrações da Páscoa, ele partiu na presença dos discípulos, entregou e disse para os discípulos, tomai e comei, isto é o meu corpo. E depois ele tomou o cálice com vinho e também distribuiu, né? Passou para os discípulos dizendo, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança ou do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Aí em seguida Jesus acrescentou, fazer isso em memória de mim. Então os discípulos entenderam que a partir daquela ocasião deveria ser uma prática habitual toda vez que eles se reunissem, ou algumas das vezes em que eles se reunissem, partir o pão e beber o cálice em memória de Cristo, não é? Fazendo aquilo em memória dele. Ou seja, o pão se referindo à sua morte, o cálice se referindo ao seu sangue, e os dois apontando para a morte de Cristo na cruz, que é a base da nossa redenção e da nossa salvação. Então a ceia foi instituída pelo próprio Senhor a partir da Páscoa do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os judeus iam a Jerusalém uma vez por ano,
onde lá era imolado o cordeiro pascual. Era um cordeiro que tinha especificações, não é? Ele tinha que ser de 1 ano, não podia ter mancha nenhuma, nenhum defeito, e ele era sacrificado, sua carne era assada, e ele era comido pela família e pelos amigos, não é? Juntamente com pão sem fermento e ervas amargas, e era uma lembrança de como Deus os havia livrado da escravidão lá no Egito. E Jesus transforma a Páscoa em ceia. Ou seja, os discípulos de Jesus não mais celebram Páscoa. Eles celebram a ceia do Senhor, que foi instituída por ele em memória do seu sacrifício e em memória do seu sofrimento na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, ele repete essa ordenança do Senhor e diz que nós devemos fazer isso até que ele venha, não é? E que a ceia também aponta para o futuro, para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Bom, dentro do pensamento protestante, evangélico, oriundo da Reforma, nós temos basicamente 3 maneiras de interpretar o significado das palavras de Jesus, quando ele disse assim: isto é o meu corpo, não é? Isto é o meu sangue. As 3 posições, elas estão ligadas à figura de 3 reformadores. Primeiro, Lutero. Lutero queria se distanciar da posição católico-romana na época, Natsan, que dizia que o pão se transformava efetivamente no corpo de Cristo, com sangue, carne, músculo, cabelo, nervo, não é? E o pão e o vinho, né, se transformavam efetivamente no corpo de Cristo. Essa doutrina é chamada da doutrina da transubstanciação. Lutero se afastou dessa doutrina, mas ele achava que, de alguma forma, havia a presença de Cristo real nos elementos, quase que física, não é? E, embora na doutrina católica a transformação seria de um elemento no outro, não é? No pensamento luterano, essa transformação não chegava a acontecer fisicamente, mas era como se fosse mesmo o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E aí essa doutrina ficou chamada de consubstanciação. Em reação a isso, veio a posição de Ulrico Zwingli, o reformador suíço, que queria que a ceia fosse interpretada como sendo meramente simbólica. Ela é típica, ela é apenas um memorial. Cristo não está presente ali nos elementos de nenhuma forma. É apenas uma celebração em memória, só isso. E Calvino, então, vem com uma posição que é intermediária. Cristo está presente no pão e no vinho, mas ele está presente espiritualmente, em nenhum sentido físico. Mas vivo, não é isso? Vivo. E entre nós, ali presente pelo seu Espírito nos elementos. Então, durante aquele momento em que nós bebemos o cálice e comemos o pão, nós nos alimentamos de forma real e verdadeira do Cristo vivo, o Cristo ressurreto, né, pelo seu Espírito. Então essa é a posição, são as 3 posições tradicionais dentro da Reforma Protestante. É claro, como calvinistas, né, que nós somos, seguimos o pensamento de Calvino, que nós entendemos é o mais apropriado, ou seja, na hora da celebração do pão e do vinho, na hora da celebração da ceia, o nosso Senhor Jesus se faz presente espiritualmente entre nós e nós pela fé nos alimentamos dele. Bom, ele deve ter mais perguntas, não é? Sim. Quem pode e quem não pode participar da ceia e quem é que decide isso, né? Digamos assim. O apóstolo Paulo, tratando de questões referentes à ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz que o homem deve examinar-se a si mesmo e assim participar do pão e do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, sem discernir que ali, naqueles elementos, está o corpo do Senhor, espiritualmente falando, então essa pessoa, na verdade, está comendo e bebendo condenação para si. Sim. Então, se a condição colocada por Paulo é que o participante, primeiro, tenha condição de autoexame, segundo, tenha discernimento teológico e compreensão espiritual para entender o significado da ceia, então já fica excluído, por exemplo, as crianças, não é? Sim. As crianças não podem participar porque lhes falta o conhecimento e o discernimento, a autoanálise, não é? Para poder seguir as exigências de Paulo. Também fica excluído o descrente. Claro. A pessoa que não é crente, não faz o menor sentido, né? Ela participar de uma cerimônia religiosa altamente simbólica, né? Profundamente espiritual, quando a pessoa está morta em suas ofensas e pecados, ela não crê, ela não tem fé, que não tem o menor sentido para ela, né? E quem decide sobre isso, há 2 níveis aqui, viu, Natsa? 2 níveis. Primeiro, Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Então, o primeiro nível é do autoexame.
Quem vai Ok, decidir ok. se a pessoa vai participar ou não? No primeiro momento é ela, que ela se auto-examina e ela percebe que ela está na fé, ela compreende, então ela participa ou resolve não participar, já que para ela não faz o menor sentido, ela não crê ou, enfim, a sua consciência não lhe permite fazer isso. Mas aí, às vezes, acontece que as pessoas, elas não têm noção, né? Ou não querem se examinar, ou não veem o valor e a seriedade daquilo, e vão participar indignamente. Gente que está em pecado, gente que não é um discípulo público de Jesus, lembrando que naquela noite Jesus distribuiu a ceia, depois que Judas saiu, não é? Gente que era seu seguidor público, não é? Gente que declaradamente, abertamente eram os seus seguidores, como é o caso dos discípulos. Então, por conta disso, às vezes a igreja ela tem que intervir. Claro. E dizer, você não pode participar porque você não preenche as condições bíblicas. Então o juiz é a igreja, o conselho da igreja, a liderança da igreja, quando a pessoa não exerce o primeiro nível, que é o nível pessoal. Aí, no caso, é essa questão do fruto, não é? De conhecer o fruto, das práticas, enfim. Exatamente. O conselho da igreja deve manter conhecimento da vida dos membros da igreja, mas também, Natsan, o que a gente costuma dizer, e eu creio que é uma prática presbiteriana muito salutar, não é? É que quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, às vezes tem irmãos de outras denominações que a gente não conhece, Sim. mas que eles estão lá visitando. Então nós convidamos a participar da ceia conosco todos aqueles que são membros em comunhão de uma igreja genuinamente evangélica. Sim, Ou exato. seja, e aí a pessoa se examina. Não é? Nós não temos como examinar. Não tem como examinar, mas nós não convidamos as crianças, nós não convidamos gente que não é convertida ou gente que não é membro de uma igreja evangélica, nós não convidamos a participar. Como uma vez um show, entre aspas, evangélico, né? No final, assim, no meio, as pessoas lá, eles passaram as bandejas pela cabeça um do outro. Aí todo mundo participava à vontade, sem fazer nenhum discernimento. Perde todo o sentido, né? Estranho isso. Perde todo o sentido da celebração da ceia. Tá bom, ele faz algumas perguntas, mas acho que já estão respondidas dentro daquilo que foi dito. Talvez se tenha algum poder mágico no pão e vinho. Nenhum. Talvez O pão, pensando mais naquela questão da transubstanciação. Exatamente. Não, mas tem algumas igrejas neopentecostais que pensam que o pão e o vinho, eles ficam revestidos de poder mágico. Tem igrejas cuja prática, eles inclusive incentivam os membros a levar o pão para alguém que está doente em casa. Sim. E que se a pessoa comer aquele pão, né, beber do cálice, a pessoa vai ficar curada das suas doenças. Não é? Então isso é algo místico, pragmático, supersticioso, não tem a menor fundamentação na palavra de Deus. O pão e o vinho são separados para aquele uso particular somente no momento da celebração. Terminada ali a celebração, é pão e vinho normais. Bem, está aí a pergunta do César Júnior, da Igreja Batista lá de Apodi, Rio Grande do Norte. César, esperamos que a sua pergunta ou suas perguntas tenham sido respondidas, eu acredito que sim, mas fica aí uma dica para você procurar, estudar, pesquisar um pouquinho mais sobre o tema, porque é relevante, uma vez que a gente tem visto uma prática muito estranha com relação aos sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor, sendo feita, usados como ferramenta de marketing, né? Entregando ceia para todo mundo, batizando quem quer que seja, só para dizer, olha, a quantidade de gente que tem na igreja, né, pastor? É isso aí, infelizmente. Como também o evangelho, os sacramentos também são deturpados, infelizmente. Pois é. Ok, então, com este programa, encerramos aqui a 6ª temporada do programa Em Poucas Palavras. Obrigado e você vai acompanhar logo mais adiante a 7ª temporada do programa. Por enquanto, é só. Grande abraço. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.